A palavra que Deus nos dá nessa manhã é Mateus capítulo 12, versículo 38 e 41. Vamos ler todo mundo junto? Mateus 12, 38 até 41. Vamos ler junto. Vamos lá? Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Amém. Boa tarde, irmãos. Este mundo que Jesus, o nosso Deus, aliás, criou, a natureza, por exemplo, é uma maravilha, né? Há coisas interessantes e também muito incríveis, né? E que nós podemos aprender com elas, desde que nós sejamos humildes, né? Não somente o mundo animal, mas também insetos, até com micro-organismos, nós podemos adquirir a sabedoria de Deus. E hoje eu trouxe um pequeno vídeo, né, de pequena duração, que mostra uma cena onde um sapo engole uma larva. Então, vamos apreciar o conteúdo desse vídeo. Bom, como vocês viram, o sapo engoliu essa larva, né, por inteiro. Né. Também sapo não tem dentes, então não tem como mastigar. Então engoliu a larva por inteiro. Passadas 2 horas, aquela larva continuava no interior do sapo. Após esse período, o que aconteceu? O sapo regurgitou, vomitou essa larva. Essa larva que supostamente deveria estar morta, não morreu. E o que aconteceu? Essa larva contra-ataca o sapo, né? De propósito, eu fiz um corte, exatamente nesse momento, porque o que acontece depois daquela passagem é que a larva come o sapo. A larva come o sapo pedaço por pedaço. Essa larva recebe o nome de epomes. Na verdade, é arqui-inimigo de sapo. É uma larva que se alimenta de sapo para viver. Coisa incrível. Sapo, quando engoliu a larva, pensou que tivesse
vencido, né? Tivesse conquistado, tivesse matado, né, aquela larva, mas isso não aconteceu. Os textos de hoje falam a respeito de um sinal chamado sinal de Jonas. E a história de Jonas nós sabemos, então eu não vou ficar repetindo. Sabe muito bem que Jonas, quando foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. Que tipo de peixe nós não sabemos, se era baleia, ou era um peixe monstruoso, ou era uma serpente marítima, nós não sabemos. Mas ele foi engolido por um grande peixe. Ele permaneceu no interior desse peixe por 3 dias. Literalmente, ele morreu. Ninguém consegue sobreviver no interior de um peixe por 3 dias. Mas no final do 3º dia, este grande peixe vomita, segundo a Bíblia, vomita Jonas em terra firme. Jonas morreu, mas ele foi ressuscitado. Da mesma forma que o sapo engoliu a larva, mas acabou regurgitando-o mais tarde. O que aconteceu com esse grande peixe após ter vomitado Jonas, eu não sei, porque a Bíblia não fala, mas com certeza ele deve ter sofrido indigestão brava, né? Deve ter sofrido muito com isso. E da mesma forma, Jesus hoje disse que ele também estaria sob o poder, o domínio da morte por 3 dias, e que ele estaria no coração da terra, né, durante esse período. E que o que aconteceu com Jonas representaria, de certa forma, como um exemplo do que iria acontecer com Jesus Cristo. Por isso, no versículo 40, então vamos dar uma olhadinha, diz o seguinte: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim como Jonas permaneceu no interior do grande peixe, que Jesus também ficaria durante 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus lançou mão de uma coisa que aconteceu, de um evento que aconteceu no passado, no Velho Testamento, para descrever o que iria acontecer com ele, quando a morte engoliu Jesus Cristo. Literalmente, comeu, digamos assim, entre aspas, né, o nosso Salvador. Ele pensou que Jesus estaria completamente morto. Quando pensou que ele saiu vitorioso, o que aconteceu? O coração da terra acabou regurgitando e vomitando nosso Salvador. A morte não venceu Jesus Cristo, ao contrário, foi Jesus quem venceu a morte. Por várias ocasiões, Jesus previu que ele ressuscitaria e que ele derramou a última gota de seu sangue, morreu e ele foi enterrado. Ele foi colocado no interior de uma cova fechada, cuja porta era selada por uma grande pedra. 3 dias depois, ele não estava mais lá. Ele reviveu, ele ressuscitou e se apresentou diante dos seus discípulos e diante de uma multidão, muitas pessoas. Da mesma forma que a sapo, que engoliu a larva, não conseguiu mantê-la no seu interior e, portanto, regurgitou, da mesma forma que o grande peixe não conseguiu digerir Jonas e acabou vomitando a morte, o coração da terra também não conseguiu dar conta do Senhor Jesus Cristo e acabou regurgitando Jesus para fora. Lucas, capítulo 11, também lida com o mesmo evento. E lá diz o seguinte: pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. O que Jonas fez? Qual é a missão que ele cumpriu? Porque ele foi engolido por um grande peixe, ele acabou salvando, na verdade, os tripulantes do navio que quase ia se afundar devido à grande tempestade. Então, ele foi usado como instrumento de salvação de outras vidas. Após ser ressuscitado, ele levou a palavra do Senhor, a palavra de Deus Jeová, à cidade de Nínive. Ele pregou, segundo a Bíblia. Ele pregou, isso levou
os habitantes da cidade ao arrependimento e à consequente salvação. Da mesma forma, Jesus também morreu na cruz para salvar muitas vidas. Com quem Deus estava conversando a respeito disso? Então veja o versículo 38, com quem Jesus estava falando a respeito do sinal de Jonas. 38 diz que alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram. Então ele estava conversando com fariseus e mestres da lei. E a mesma passagem, o mesmo evento, vocês podem encontrar no mesmo livro de Mateus, no capítulo 16. Se você estiver com a Bíblia, não seja preguiçoso, dá uma folheada. Capítulo 16, versículo 1, 2, 3, 4. Esses 4 versículos lidam do mesmo evento. Isso não é interessante, irmão? Não é Lucas, não é nem Marcos, mas o próprio Mateus, menciona o mesmo evento em 2 passagens, no mesmo livro, capítulo 12 e capítulo 16. E a gente verifica no capítulo 16 o que esses fariseus e mestres da lei, os saduceus, estavam querendo que Jesus que fizesse. Eles pediram o quê? Um sinal do céu. Irmãos, eles pediram para Jesus, Jesus, por favor, mostre para nós um sinal que vem do céu. Vem do céu. Não era qualquer sinal que eles queriam, mas eles queriam ver um sinal que venha do céu. Homens de grande fé, homens religiosos, homens interessados nas coisas de Deus. Porém, a essa geração, a eles, Jesus diz o seguinte: geração perversa e adúltera. Veja, volta aqui novamente então, no versículo 39, do Mateus capítulo 12. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera. Isso não é interessante, irmão? Não é um paradoxo meio irônico? Por quê? Porque esses homens queriam que Jesus mostrasse um sinal do céu. Ao invés de Jesus elogiá-los por terem pedido um sinal que vem do céu, Jesus chamou esses homens de uma geração perversa e adúltera. Por que será? Por que ele os classificou dessa forma? Eles não aparentam ser homens de fé? Estão pedindo o sinal do céu? Aqui nós precisamos aprender uma coisa muito importante e interessante. Irmãos, quando você quer enxergar alguma coisa que nossos olhos físicos conseguem ver, você não precisa ter fé. Não é verdade, irmão? Quando você quer enxergar alguma coisa que nossos olhos físicos conseguem ver, você não precisa ter fé. Para você enxergar um pássaro voando, você não precisa orar para Deus. Oh Deus, me dê fé, esteja comigo, para que eu possa enxergar esse pássaro voando. Não precisa, basta abrir bem os seus olhos e ver o pássaro voando. Não precisa ter fé, precisa ter uma boa acuidade visual, isso sim. Mas não precisa ter fé, basta você abrir bem os seus olhos e apreciar a paisagem que se abre diante de você. Muitos homens estão vindo para a igreja em busca de sinais do céu. Muitos estão atrás de sinais visíveis aos olhos. Muitos estão interessados em ver, enxergar com os olhos físicos um coxo se levantar, um cego voltar a enxergar, um paciente na fase terminal se recuperar, um homem que era muito pobre se tornar de um dia para o outro um homem rico. Muitos acontecimentos ou fenômenos sobrenaturais, eles querem ver com seus olhos físicos aquele que foge ao natural. Muitos vêm à igreja com esse propósito,
parecem homens de fé, mas na verdade eles não têm fé. Porque eles só estão interessados em enxergar o que os olhos físicos conseguem ver. Eles não estão interessados nas coisas invisíveis aos olhos físicos. Eles não estão interessados em enxergar o reino de Deus, que é invisível aos nossos olhos físicos. Eles não estão interessados em ouvir a palavra de Deus, a verdade, o evangelho, que faz nosso olho espiritual se abrir e enxergar aquilo que nossos olhos físicos não conseguem ver. Para você poder enxergar aquilo que nossos olhos físicos não conseguem ver, é necessário que haja fé. Repito, para você poder enxergar o que os nossos olhos não conseguem ver, é necessário que haja fé. Esse princípio é imutável. Foi assim 2000 anos atrás e é assim agora também. Por isso a Bíblia fala que a fé é o quê? É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é enxergar coisas invisíveis aos olhos físicos. Isso é fé. Se você for abrir em casa, Hebreus capítulo 11, lá tem uma lista enorme de homens, heróis da fé, que pela fé eles conseguiram enxergar o que os olhos físicos não conseguiram ver. Por exemplo, versículo 7, fala sobre Noé, e diz o seguinte: pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Quem era Noé? É aquele que construiu a arca. Ele ouviu os avisos de Deus sobre o que iria acontecer, o grande dilúvio, o que iria acontecer com a humanidade pecaminosa. Ele ouviu sobre coisas que iam acontecer ainda e que ele não podia ver. Mas pela fé, ele conseguiu enxergar o que os olhos físicos não conseguiam ver. Grande dilúvio, você está louco, velho? Olha para o céu, não tem nenhum pedaço de nuvem, nem sinal de chuva. É um maluco. Enquanto os outros zombavam dele, Noé, pela fé, ele conseguiu enxergar o que iria acontecer no futuro. Isso é fé. A geração adúltera e perversa só está interessada em enxergar coisas visíveis, enquanto a geração santa, geração religiosa, está interessada em ver coisas invisíveis. Está interessada sobre a vida após a morte, sobre a eternidade. É para essa geração perversa e adúltera que Jesus disse que não iria mostrar nenhum outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque ele sabia muito bem que não adiantava mostrar mais um sinal, mais um milagre, que isso não ia acrescentar em nada na fé deles. Aliás, eles não tinham fé. Porque o interesse deles era viver bem aqui, agora, não após a morte física. Porque Jesus já mostrou para ele, na verdade, para eles, muitos milagres e muitos sinais. Mesmo assim, eles estão pedindo que Jesus mostre mais e mais sinais. Livro de Marcos, capítulo 8, 12, que trata do mesmo evento, do mesmo assunto, diz o seguinte: quando eles pediram que Jesus mostrasse mais sinais, Jesus suspirou profundamente. Diz a palavra. Jesus suspirou profundamente. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir esta frase, esse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos,
Se você se aproxima do Senhor Jesus Cristo sem fé, é impossível você agradar nosso Senhor. Não somente é impossível agradá-lo, mas você faz com que Ele suspire profundamente. Você desaponta Ele. Você deixa Ele frustrado. Você deixa Ele triste. Foi o que essa geração perversa e adúltera fez com Jesus Cristo. Sem fé, eles se aproximaram do Senhor Jesus Cristo. E isso deixou Jesus suspirar profundamente. E ele diz que, porque as pessoas de hoje pedem um milagre, nenhum milagre será feito para estas pessoas. Na verdade, esses homens nem creram, na verdade, no sinal de Jonas. Porque o que aconteceu com Jonas aconteceu no passado, eles não estavam lá. Então, como nós não vimos com nossos próprios olhos, como é que nós vamos acreditar que Jonas foi engolido por um peixe, e depois 3 dias ele ressuscitou? Não dá para acreditar. Mas não somente eles não acreditaram na história de Jonas, eles também não acreditaram o que eles conseguiram ver com seus próprios olhos, quando Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Jesus se apresentou diante deles também, mas eles não queriam acreditar. Eles não enxergaram Jesus Cristo, ao contrário, eles compraram falsas testemunhas. Eles queriam calar a boca das pessoas que queriam anunciar que Jesus ressuscitou, que tinha ressuscitado, a ponto de apedrejar Estevão até a morte. Agora veja bem, o sinal de Jonas eles não acreditam porque eles não estavam lá, eles não viram com seus próprios olhos. Jesus ressuscitou diante deles, eles viram com seus próprios olhos, mas não acreditaram. O que isso significa? Significa que não é questão de acuidade visual, não é questão de estar presente ou não, porque o olho espiritual deles estava totalmente cego. Não importava se conseguiam enxergar ou não com os olhos físicos, seu coração não enxergava as coisas de Deus. Falta de fé. É a prova concreta de que eles não tinham fé. E nós, irmãos, você que já aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, que você que crê na vida eterna, você precisa dar maior peso nas coisas invisíveis do que nas coisas visíveis. Daí maior peso nas coisas eternas, nos valores eternos, do que aqueles que têm valores efêmeros e transitórios. E para isso é necessário que você tenha plena convicção sobre o que significa a morte. Porque a morte separa o visível do invisível. Nós enxergamos esta vida em que nós estamos vivendo agora, mas existe uma outra vida além da morte, que é invisível aos nossos olhos físicos agora, mas pela fé nós podemos entender que este mundo exista. Nós podemos enxergá-lo. Eu faço uma pergunta para vocês. O ser humano, quando nasce, ele morre quantas vezes? O ser humano nasceu e ele morre quantas vezes? Uma vez. Morrer, nasceu e depois morreu. Todo ser vivente já nasce com esse destino. Morrer uma única vez. Seja você rico ou pobre, seja você cristão ou muçulmano, seja você bonito ou feio, seja você crente ou incrédulo, todos nós morremos uma vez. Estou me referindo à morte física. Mas eu vou dizer para vocês o que a Bíblia me contou. O ser humano não morre apenas uma única vez. Morre 2 vezes. Morre 2 vezes. A Bíblia menciona 2 tipos de morte.
A primeira morte é a morte física, mas existe a segunda morte, que é uma morte que nós vamos sofrer após a nossa morte física. É quando nós nos vamos colocar, apresentar diante de Deus Todo-Poderoso, lá no trono branco, onde então acontecerá o julgamento final. Nesse julgamento final, segundo os atos praticados por cada pessoa, se você for declarado como culpado, você será lançado no inferno. Inferno de enxofre. E a Bíblia diz que esse lançamento ao inferno chama-se segunda morte. Hebreus capítulo 9, 27 diz o seguinte: cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Morrer uma vez só está se referindo à morte física, mas após a morte física existe o quê? Há julgamento, e esse julgamento é a segunda morte. Segunda morte. Como eu falei para vocês, seja incrédulo, seja crente, todos nós morremos uma vez fisicamente. Você será enterrado, ou será queimado, incinerado. Mas existe a segunda morte. E Apocalipse 21 diz o seguinte: para quem é que vai sofrer essa segunda morte? Então veja, os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, aqueles que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ponto final. Esta é a segunda morte. E por ocasião desse último julgamento, o mar, Hades, abismo, a própria morte, diz a Bíblia, vão vomitar, vão regurgitar aqueles que tinham morrido, para que eles sejam julgados pelo Deus poderoso e justo. E para lá, para o lago de enxofre, que é o inferno, que a própria morte e o abismo, Hades, também serão lançados. E a Bíblia diz que esta é a segunda morte. Portanto, o que é segunda morte? Segunda morte é o que vai acontecer no último julgamento, no trono branco, diante do trono branco. Os incrédulos, o anticristo, o falso profeta, o próprio Satanás, o Hades, o abismo e a própria morte serão lançados no lago de enxofre, que é o inferno, como nós popularmente conhecemos. E nós? E nós? Qual é o destino reservado para nós? A Bíblia diz claramente que nós não vamos sofrer a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre nossas vidas. Para onde nós vamos? Nós vamos para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, em outras palavras, é o céu que nós conhecemos. Por isso, Apocalipse capítulo 2 diz o seguinte: aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Portanto, irmão, você e eu, não vamos sofrer a segunda morte. A primeira morte, sim, com certeza, como qualquer outro também vai sofrer. Mas a segunda morte, nós não vamos sofrer. Nós escapamos. Também diz a Bíblia, Apocalipse, felizes e santos os que participam da ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Não tem poder sobre eles. Não é à toa que Jesus diz assim no livro de Mateus, Não tenham medo dos que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Portanto, não tenham medo da primeira morte, que é a morte física. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno.
está se referindo à segunda morte. Irmãos, quando eu era pequeno, eu temia essa morte física, a primeira morte, né? Porque dava medo, né? Sofrimento, agonia, tristeza, pranto, choro. Então, quando eu era pequenininho, eu orava assim para Deus: Deus, venha logo, antes que eu morra, porque eu não quero passar por essa experiência. A morte física me amedrontava, né? Então, eu orava assim para Deus, mas hoje em dia não. Agora que eu sou um pouco mais velho, mais experiente, agora que eu entendi perfeitamente o que a Bíblia quis dizer, agora que eu entendi perfeitamente o que Jesus fez na cruz, ao firmar e estabelecer a nova aliança conosco, e que Ele me lavou, Ele me revestiu com seu sangue purificador, a obra redentora dele foi completa, que eu não vou sofrer a segunda morte. A primeira morte perdeu graça. Não que isso não vai trazer sofrimento para mim, não vai trazer tristeza para meus entes queridos, agonia e choro, separação, mas não é mais objeto de medo. Eu não preciso mais temer a primeira morte. Quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele confrontou a morte. A morte a qual se refere aqui é a morte, a primeira morte e também a segunda morte. Porque a primeira morte não foi capaz de me deter no coração da terra, assim como não conseguiu deter o Senhor Jesus Cristo, e mesmo vai acontecer com você e comigo. A primeira morte não tem poder sobre mim, nem a segunda morte, porque nós não vamos sofrer, porque o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos inocentou. Por isso eu posso encarar agora a morte física, embora sei que eu vou sofrer, vai doer, vai trazer tristeza, mas eu não tenho mais medo. Ó morte, você quer me engolir? Que engula, porque mais cedo ou mais tarde você vai me regurgitar, você vai me vomitar, você não tem poder sobre mim. A primeira morte, a morte física, perdeu graça para mim, agora não me mais assusta. Minha preocupação é com a segunda morte. E Deus já me garantiu que eu não vou sofrer a segunda morte. Nem eu e nem você. Desde que nós aceitemos de verdade Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E acreditemos a obra redentora completa que seu sangue derramado na cruz completou em nossas vidas. O que vai acontecer no último julgamento, diante do trono branco, é o seguinte: o Satanás, ele vai aparecer, porque ele ainda não foi lançado no fogo do enxofre. Satanás vai aparecer, a morte vai aparecer, eles vão estar presentes lá, e virão com a seguinte acusação. Eles mostram assim, ó, está aqui a lei. Segundo a lei, esse cara chamado Jairo, ele é pecador. Se é pecador, ele é culpado. Se é culpado, ele merece sentença. Ele tem que ser lançado no lago de enxofre. Ele tem que ir para o inferno. Isso é justo. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, diz a primeira carta aos Coríntios. Em outras palavras, a lei é o critério para provar que você é pecador. Porque você não conseguiu cumprir toda a lei. E se não cumpriu, você é pecador, então você é culpado. Você tem que ir para o inferno. É assim que o Satanás e a morte irão nos acusar diante de Deus justo. Mas aí, no outro lado da ala, no tribunal, aparece quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso advogado dos advogados. E ele vem nos defender, dizendo o seguinte: pera aí, o que é isso? O que é isso?
eu morri para livrar as pessoas dos pecados que eles praticaram, enquanto a primeira aliança ainda estava em vigor. Mas eu acabei com tudo isso. Eu estabeleci a segunda aliança, a nova aliança, e que garante que todo aquele que crê no Filho unigênito enviado por Deus não perecerá, mas terá vida eterna. Será considerado totalmente puro, lavado, porque meu sangue tem esse poder. Eu pergunto para vocês, vocês creem pela fé na ressurreição? Vocês creem que vocês também serão ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado? Se você ainda não tem convicção, eu convido para você dizer amém hoje. O amém significa que assim seja. Então eu faço novamente essa pergunta. Você tem plena convicção, pela fé, de que você não sofrerá a segunda morte? Todo mundo diz amém? Então assim será. Que assim seja feito. A primeira morte, todos nós vamos sofrer. Mas a segunda morte, jamais, nunca. Porque Jesus garantiu isso por nós. Na sexta-feira de manhã nós lemos o livro de Esther. E quando chegamos quase perto do capítulo 4, Esther diz uma coisa que se tornou uma frase célebre para todos nós. Se eu tiver que morrer, morrerei. Que mulher corajosa. Se eu tiver que morrer, morrerei. De onde vem essa coragem? De onde vem essa audácia? De onde vem essa intrepidez? De onde vem? Uma audácia e coragem como esta só pode vir de uma pessoa que pela fé sabe que não vai sofrer a segunda morte. Como eu falei, a primeira morte perdeu graça. Por isso ela pôde declarar de maneira tão corajosa de que se eu tiver que morrer, vou morrer. Ué, todo mundo morre, mais cedo ou mais tarde. Mas eu sei que você, morte, a morte física, você não consegue me segurar no coração da terra. Pode até me engolir, mas você vai ter que vomitar. Assim como você vomitou Jesus Cristo. E eu vou para o céu. Segunda morte? Longe de mim. Nós que cremos em Senhor Jesus Cristo, morremos apenas uma única vez. A morte física. Nós não vamos sofrer a segunda morte. Se você crê nisso, é hora de você viver pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a fé a que se refere é justamente esta fé. Que pela fé você está enxergando coisas que nossos olhos físicos não estão conseguindo ver. Você já ganhou um grande presente. Está na hora de você sacrificar suas regalias. Viver conforme esta fé que você acabou de confirmar. Nós temos que agradecer ao nosso Deus, porque Ele abriu nossos olhos espirituais, nos permitiu enxergar coisas que nossos olhos não conseguem ver. Nós temos que agradecer ao nosso Deus, porque Ele estabeleceu nova aliança. Porque se nós permanecêssemos na velha aliança, sob a lei, nenhum de nós, por obras, teria sido salvo. Mas Jesus veio, desfez da primeira aliança, nos deu a segunda aliança, a nova aliança. E essa nova aliança nos leva até a Nova Jerusalém, onde nós viveremos eternamente, felizmente, com o nosso Deus Pai. Eu quero que você curve a sua cabeça, irmão. Quando eu tinha a sua idade, irmão, você que está na casa dos 20, 30 anos, eu também nunca pensei na morte. Puxa, tanta coisa para experimentar, para ver, para provar. Eu estava louco para viver, né? Nunca pensei na morte. Mas hoje,
com certa experiência, e por ser pastor, que tem que celebrar cerimônias religiosas, fúnebres, Deus me permitiu pensar e cogitar muito sobre a morte. E hoje eu confesso, irmão, a morte física não me assusta, não. Espero que também você tenha a mesma fé. Talvez hoje, talvez amanhã, todos nós vamos morrer. Mas essa morte física não nos detém. Ela não nos impede de nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, a segunda morte, como a Bíblia falou, não tem poder sobre nós. Nós não vamos sofrer o castigo da segunda morte, porque Jesus morreu por nós na cruz. Senhor, obrigado por ter ressuscitado. Senhor, obrigado por ter nos dado essa fé, fazendo com que nós possamos realmente crer que Jesus morreu por nós, que nós possamos olhar e enxergar as coisas que nossos olhos físicos não enxergam, ver essa vida além da morte. Pai, obrigado, que todos os membros da nossa igreja de Anaquioé tenham essa fé plena e que nós possamos viver conforme o tamanho dessa fé. Pai, obrigado, agradecidos, nós exaltamos o seu nome, agradecemos tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.